Eu sou o Dr. Zé Bento E eu sou o Fernando Rocha. e nós vamos falar hoje sobre reposição hormonal. Assunto importantíssimo para quem, até quando a reposição é indicada. Daqui a pouco, no Tudo Bem. Reposição hormonal. Esse assunto sempre rende muita informação, porque também tem muitas dúvidas, né, doutor? Muitas dúvidas, faz, não faz. Bom, o que é reposição hormonal? Nós estamos aqui com a doutora Silvana Vasconcelos, a médica da Cláudia Raia. Não, desculpa. Não. Também Vamos da começar Cláudia Raia. também da Cláudia Também Raia, da senão as Cláudia outras Raia. ficam com ciúme, né? Exatamente. Mas me conta, Silvana, o que é uma reposição hormonal? Bom, reposição hormonal, o próprio nome está dizendo, né? Você vai repor o hormônio que está faltando. E normalmente isso começa no período do climatério. Pelo menos deve começar no período do climatério. Aí o que é o climatério? É o período que antecede a menopausa, né? Ok. A menopausa ela vem mais ou menos ali entre 40 e 45 anos, até seus 55 anos. E o período que antecede ela, que é o período que começa com alguns sintomas, é o período do climatério. E a mulher, ela tem o maior benefício com a reposição quando ela começa nesse período, tá? Não na menopausa em si. Então não fica esperando, né? Não precisa esperar. Então a menopausa a gente fala que é um diagnóstico retrógrado, né? Que você entra na menopausa quando você fica 12 meses sem menstruar. Né? Um ano sem menstruar, você fala, tá na menopausa. Ah, tá na menopausa. Mas você entrou na menopausa quando parou a primeira vez a menstruação, né? Mas você só pode dizer depois de um ano isso. E nesse período aí que você tem as dúvidas, ou está na menopausa ou não, os hormônios também já dão sinais importantes ali que eles já não estão funcionando como antes? Sim, tem vários sinais, né? O mais importante deles são os fogachos, né? Que são os calorões. Mas só cerca de 70% das pacientes têm esses sintomas. Então, tem paciente que fala, mas eu não tenho sintomas de menopausa. Aí a gente pergunta, como que tá o libido? E a pele? E o cabelo? E a irritabilidade? A menstruação, ela tá regular, tá irregular? Você tá com dificuldade de emagrecer? Então, tudo isso é sintoma de climatério. É verdade, é isso mesmo. Né? E tudo isso é hormônio? Tudo isso é ação hormonal. Quais hormônios são? O principal é o estrogênio, O né? estrogênio. É o estradiol. Esse é o principal, mas a gente trabalha com a progesterona, trabalha com a testosterona também, né? Pra repor. É da mesma maneira, quando começa a faltar hormônio para tireoide, você repõe o hormônio tiroidiano, porque a tireoide não está produzindo mais. Mesma coisa que acontece com o ovário. O ovário não está produzindo estrogênio, não está produzindo progesterona, não está produzindo testosterona. Vamos repor. Exatamente. E é seguro? É muito seguro quando bem feito, né? Então, hoje em dia a gente praticamente não faz mais a reposição da estradiol via oral, mas ou por implante, né, que é a melhor reposição que nós temos, ou então transdérmico. E a progesterona via oral, ela é a melhor absorvida. Então, seguro, a gente tem muita segurança. Com E certeza. testosterona também. A testosterona também. A gente Para que pode serve fazer a testosterona? bem-estar, desenvolver as atividades do dia a dia, né? Libido, disposição, Faz músculo. faz músculo, definição muscular, adoro. Silvana é crossfiteira. Ela, nossa, você precisa ver os pesos que ela pega todo dia ali. A testosterona emagrece por consequência, Sim, né? Você aumenta os aumenta o músculos, aumenta o metabolismo, né? metabolismo. Agora, Consequentemente, dá uma secada, né? algumas mulheres, doutor, infelizmente não podem fazer a reposição hormonal. Quais seriam? Principalmente os pacientes com doença hepática em atividade, principalmente o câncer hepático, o câncer de mama em atividade. Hepatite não. Se tiver em atividade, sim. Uma hipertensão descontrolada. Então, existem algumas... A hipertensão ela ainda é uma contraindicação relativa, né? Mas ainda tem benefícios. Se você conseguir controlar pelo menos um pouco, você ainda tem benefícios. Tem um número absurdo de mulheres que têm hipertensão, doutor Zé. Então, mas sem dúvida. Não, descompensada só. Só descompensada. É. Agora, e o que eles fazem para a saúde da mulher? A reposição hormonal. A mulher, eu acho que ela renasce, né? Pensar que a mulher aos 40 anos, 45 anos, é uma mulher que está muito produtiva. E você não pode dizer que essa mulher vai parar de viver, parar de ser feliz nessa idade que ela está
extremamente produtiva, é para estar muito feliz. Então você traz vida para essa mulher, né? Você devolve osso, você devolve uma pele saudável, um cabelo saudável, você devolve libido, né? Você diminui o risco de infarto, porque melhora muito a saúde cardiovascular. Então essa mulher, ela tem disposição, ela tem cada vez mais vontade de viver. Então, sim, os benefícios são inúmeros. É verdade. Não, a mulher passa a ter uma vida colorida. Isso é relato de pacientes. Fala assim, olha, doutor, minha vida estava branco e preto, estava horrível. Eu estava deprimida, triste. Agora não, com a reposição hormonal. Lógico que reposição hormonal não é elixir da juventude. Ela precisa também ter um cuidado com a alimentação, atividade física, dormir bem, e ter um bom relacionamento, tudo isso faz parte do bem-estar. Mas ela vai ter mais estímulo, ela vai ter hormônios favoráveis para isso, né? Sem dúvida, é isso. Ela sabe que precisa fazer atividade física, mas ela não tem vontade. Não tem disposição. Então aí ela consegue levantar e praticar uma atividade e ir para o crossfit, né? Exatamente, ir para o crossfit. Porque tem um aspecto muito importante que a mulher depois, nessa idade, deixa de ter hormônios protetores do próprio coração, né? Exato. Então sim, essa indicação é também importante como defesa coronária. Exato. É um dos principais benefícios da reposição hormonal. Hoje a mulher morre mais, porque a doutora Silvana falou em osso, né? Devolve o osso. Hoje a mulher morre mais de osteoporose do que câncer de mama. Osteoporose por quê? Mata a osteoporose? Mata, porque ela quebra o osso, o fêmur, colo do fêmur, e na recuperação 30% tem embolia. Fora as mulheres que ficam com muleta por resto da vida e cadeira de rodas. Então, a reposição hormonal evita isso, dá osso para essa mulher. E começa com a inatividade física. Depois, aí é um ciclo. É uma roda que gira ao contrário. Exatamente, é isso mesmo. Bom, muito bom. Muito obrigado pela sua participação. Valeu. Obrigada a você. É sempre uma alegria te rever e em breve estaremos na Anália Franco também, né? Exato. Estamos aguardando. É isso mesmo. Vamos fazer um programa por lá. Isso aí. Manda um beijo para Cláudia Raia. Valeu, doutora. O que temos agora? Mitos e verdades. Eu adoro. Vamos ver. É possível fazer reposição hormonal somente com alimentação? É mito. Embora alguns alimentos, eles podem influenciar, mas não de forma direta os nossos hormônios. A falta de alguns nutrientes, de algumas vitaminas e minerais podem fazer com que a nossa produção hormonal seja um pouquinho diminuída. Então a nutrição ela influencia somente nesse ponto. Mas quando um paciente ele tem aí algum histórico que necessita de uma reposição hormonal, a gente precisa de um apoio médico para fazer isso de uma maneira mais efetiva. Mas a nutrição ela vai somar com certeza no tratamento do paciente. Alguns alimentos, eles vão ajudar então no processo de reposição, eles vão somar com o tratamento médico. Então, por exemplo, algumas carnes, o consumo da proteína, elas vão ajudar sim na produção de alguns hormônios. Os minerais como zinco, magnésio também vão auxiliar nessa reposição. Então a gente vai basicamente enriquecer o cardápio com algumas frutas, verduras e legumes, para a gente conseguir fazer com a produção desses hormônios sejam aí adequados de maneira correta. E sempre rola um pouquinho de medo sobre o consumo principalmente da soja, de leites, de carne vermelha, na influência da produção de alguns hormônios. O excedente do consumo desses realmente vai alterar um pouquinho, né? Vai estimular a produção de alguns hormônios específicos, mas o consumo de maneira equilibrada e adequada não vai ter problema em relação à saúde desse paciente. Continuamos no nosso assunto de reposição hormonal. Agora temos doutora Renata Moedan. Moedan na França, Moedinha aqui no Brasil. Sempre uma alegria. Em qualquer idioma recebê-la, doutora. Prefiro Bem-vinda. Moedan. Tô gostando. Bacana. Doutora Renata, qual que é a melhor via de acesso para reposição hormonal para a mulher?
depende muito de cada paciente. Então, o que a gente mais observa no consultório são aquelas pacientes que às vezes nós acabamos sugerindo a via transdérmica e as pacientes muitas vezes elas se queixam que esquecem, porque a via transdérmica ela precisa passar o creme todo dia, né, de manhã e à noite, então às vezes ela esquece e às vezes o tratamento acaba ficando falho por conta desse esquecimento da paciente. Então, por exemplo, para essas pacientes, a gente poderia indicar, por exemplo, o chip, né, que é uma via que dura de 6 meses a 1 ano, ela não tem o hábito, ela não precisa criar o hábito de passar, porque o chip vai ficar lá, e ela vai fazer a reposição hormonal dela da mesma forma. Então, eu acho que a gente precisa conversar com cada paciente, ver quais são as necessidades, quais são os hábitos dessa paciente, e aí essa paciente ela vai se adequar à reposição de acordo com a necessidade dela. Fala-se muito do chip da beleza e até do uso indiscriminado dele, muitas vezes, para mulheres que não estariam nessa idade ainda da menopausa. Qual a sua opinião? Como é que a doutora lida com essa questão? Bom, primeiro que esse termo chip da beleza a gente deve evitar, é um termo incorreto para nós, né, na medicina, mas isso surgiu da gestrinona, né? Ele veio com a gestrinona e a gestrinona as pacientes começaram a usar para ter uma performance corporal melhor, porque realmente ela dá essa musculatura com muito mais fácil, mais definida. Então, assim, para essas pacientes que fazem atividade física e querem isso, eu não estou de acordo com esse uso. A gestrinona tem inúmeros usos, a gente acaba usando muito para endometriose, a gente sabe que a paciente tem um benefício muito grande quando usa o implante da gestrinona para endometriose. TPM. Nossa, TPM é uma maravilha. Para tratamento de TPM, aquelas TPMs de arrasar quarteirão, aquelas que o paciente a gente chama isso de síndrome disfórica. É mais ou menos 5% das TPMs. A mulher fica descontrolada. Aí, nesse caso, a gestrinona é espetacular. Tem muita indicação para dor da endometriose também, diminuição de volume, pacientes com mioma às vezes. Então, nesses casos, eu acho que deve ser usado e tem uma boa indicação. Agora, usar de forma indiscriminada, moças jovens, às vezes que não precisa, por estética aí não vale a pena. O próprio Conselho Federal de Medicina, né, foi contrário a esse uso indiscriminado. A gente está citando aqui usos com indicação clínica, né, com indicação determinada, né, porque o hormônio ele é responsável por tudo de alegria e por toda alegria, por toda raiva, por toda instabilidade ou estabilidade de todos nós, né? Não dá para brincar, né? É verdade. Porque o hormônio, para você ter uma ideia, faz parte da nossa vida. A gente tem reações químicas no nosso organismo todos os dias. Então a gente sente fome por causa de um hormônio. A gente fica satisfeito por causa de um hormônio. A gente sente, aumenta a libido, a gente tem vontade de namorar por causa de um hormônio. A gente tem vontade de dormir por causa de um hormônio. A gente acorda por causa de um hormônio. Então, você veja como você lidar com o hormônio, com o paciente, é de muita responsabilidade, né, Renata? Tem que tomar muito cuidado. E mesmo no implante, o que eu falo para paciente, tem que avaliar cada paciente. Eu dou preferência pelos implantes não absorvíveis, aqueles que a gente pode retirar, porque o absorvível a gente sabe que tem mais dificuldade de retirar, e se a paciente não gostar, der muito efeito colateral, não tem muito como ajudar aquela paciente. Então, os absorvíveis, que são os de longa duração, 1 ano, eles são mais fáceis nesse sentido. E tem que conversar com a paciente, explicar o que pode acontecer, ser honesto, né? E falar dos efeitos colaterais. Mas ainda eu acho que cada caso deve ser avaliado de forma individual. E essa dosagem, muito individualizada, né? Muito. Importante falar do uso do creme, contato com criança, né? Um cuidado muito grande com relação a isso, doutora? Tem que ter, porque a gente sabe que existe essa transferência, né, pela pele, então são 4 horas de absorção e durante essas 4 horas você pode estar, sim, contaminando a criança na hora que você pega, tudo. E o marido. Você pode contaminar o marido. Às vezes ele começa a ficar triste, melancólico. É o efeito do estrogênio sobre o organismo dele.
ele começa, sabe aquela propaganda de margarina? Ele chora. Começa a chorar. Canelinha fina. Canelinha fina e fica de olho, ele pode ser hormônio. Isso acontece também, né? O Dr. Zé Bento sempre brinca que os maridos acabam procurando, falando, minha mulher virou um foguete de animação, entusiasmo, o marido acaba ficando para baixo. Exatamente, porque é engraçado que a mulher, ela tem uma queda hormonal muito rápida. Então ela sente e ela vai procurar ajuda. O marido não. A queda é vagarosa. Então ele começa a ficar chato, repetitivo, não quer sair de casa. Está reconhecendo alguém em casa? Sim? Então, leva ele para um especialista para fazer a reposição hormonal. Porque ele também precisa. Faz a dosagem. Se tiver baixa, começa a subir. E até também para o casal ajuda muito, né? Não tem dúvida. Eu tenho várias pacientes que se separaram. Ele não queria tratar, ele não queria procurar um médico, ficava em casa e ela ia dançar. E depois de tanta Quem dançou dança... foi ele. Quem dançou foi o marido. Mas o fato é que é um assunto muito sério, porque envolve, como o Dr. Zé Bento disse, envolve questões ligadas ao comportamento que são muito importantes. Né? A paciente precisa saber, né, entender, principalmente em um período que ainda não é a menopausa. Porque quando é menopausa, nós estamos falando de necessidade, né, doutora? Os estudos mostram que a paciente que faz a reposição nessa transição, né, antes dessa janela, não na menopausa, né, pela menopausa a gente sabe que pela definição, né, 1 ano após a última menstruação. Então, a mulher que começa antes, ela tem muito mais benefícios do que aquela mulher que vai procurar ajuda só depois que já não menstrua mais, que a libido está muito baixa, que está cheia de sintomas. Então, essa transição é importante. E é curioso porque a mulher sempre frequentou o consultório, né? Então, a rigor, ela deveria estar se preparando o tempo todo para isso, né? Porque ela tem um convívio muito grande com o consultório do ginecologista. Ah, sem dúvida. Não, essas mulheres, elas são beneficiadas, porque, como a doutora Renata falou, às vezes é a testosterona que está faltando, não precisa estrogênio, nem progesterona, às vezes é a progesterona, às vezes ela começa a diminuir a quantidade de hormônio e você começa a repor aquilo que ela precisa. A reposição hormonal é uma alta costura, não é prêt-à-porter. Você não pode chegar olha, eu quero aquela que serve para todo mundo. Não, é alta costura. Cada um precisa de uma quantidade adequada. Exatamente. E até quando? Até quando? Até a felicidade dela. Isso, Eu acho assim, depois que a paciente começa a usar, principalmente, por exemplo, a testosterona, que ela percebe uma diferença muito grande na parte de libido, de disposição, de ânimo, é difícil tirar da paciente. Então, o que às vezes a gente vai fazendo, a gente vai ajustando os hormônios, começa com um e vai somando alguns, e depois, quando a paciente não tem mais, a gente vai tirando o estradiol, vai tirando às vezes a progesterona e vai mantendo a testosterona, porque na verdade, quando você vai ver, o que importa para essa paciente, como vocês estavam falando, é a felicidade do casal, é o bem-estar deles, ela se sentir bem, eles terem uma vida sexual boa, porque na verdade, de forma não tão superficial, mas está tudo ligado a isso, essa felicidade, esse bem-estar da paciente. E esse ajuste fino aí de dosagem, como o Dr. Zé Bento estava falando, é feito através de exames de sangue, exames que vão medir esses hormônios? A gente pode fazer as dosagens laboratoriais, mas assim, eu acredito muito na consulta, eu acredito muito na queixa da paciente. Então, em escutar um pouco essa paciente, ela fala, doutora, melhorei muito dos fogachos, então a gente não precisa tanto do estradiol, a libido ainda não está tão boa, então melhora um pouquinho a testosterona e a gente vai dosando, baseado na parte bioquímica, mas baseada também na anamnese, no que a paciente conta pra gente. Doutora Renata Moedan, a mais internacional de todas. Obrigada. Muito obrigado pela presença, pela entrevista. Valeu, até a próxima. Obrigado, Rê. E agora nós vamos no Prosa de Consultório. Vamos lá. Eis que um dia eu estava no consultório e me chega uma paciente dizendo que foi numa farmácia de manipulação muito brava porque a reposição dela não estava dando certo e viu uma outra paciente comentando que a dela estava dando muito certo. E perguntou quem era a médica era a doutora Silvana. Chegou até mim, muito brava, junto com o marido, dizendo que não aguentava mais essa fase, que
doía a perna, pele ressecada, diminuição de libido, irritada, e realmente estava muito irritada. Uma mulher muito bonita, um olhão verde que até desnorteia quem fica olhando. Enfim, pedi para ela me dar uma chance de mudar a reposição hormonal dela para a gente ver se começava a ter resultado. Ela, isso eu já tentei. Eu disse, não, mas vamos tentar outra dose, vamos mudar um pouquinho e vamos ver se dá certo. Enfim, deu certo. Essa paciente, ela voltou depois de 2 meses de ter começado a reposição. Era realmente outra paciente. Essa paciente, ela é uma personal stylist e ela tinha abandonado o trabalho dela por causa da menopausa. Não estava feliz e não queria mais trabalhar. Finalmente ela retomou o trabalho e agora sim, ela é uma mulher feliz. E ela disse que como recompensa me chamou para ser o modelo dela, a modelo dela. E aí hoje ela faz o trabalho dela comigo e eu faço a reposição hormonal dela. Muito bem, doutor. Seguimos aqui falando sobre reposição hormonal. E eu fico muito feliz, sabe, que hoje nós temos uma colega endocrinologista aqui da Cidade Jardim, Andréa Moreira, para falar sobre reposição hormonal. Porque é engraçado, eu sempre defendi demais a reposição de hormônios para mulheres quando entram na menopausa, no climatério, começa a diminuir a quantidade de hormônio. E eu vejo que outros colegas agora, os endocrinologistas também defendem os nutrólogos também defendem essa reposição, as nutricionistas também defendem a reposição. Agora, a reposição não é tudo, né? Quer dizer, não é só repor os hormônios, achar que isso é o elixir da juventude, não é? Vai resolver todos os problemas. Exatamente. Eu acredito que hoje em dia nós temos uma preocupação global com a mulher, né, principalmente. Então, antigamente, se não tem fogacho, não tem indicação. E hoje em dia a gente já sabe que tem outras questões de qualidade de vida que a gente também leva em conta. Mas a gente precisa também ter um cuidado de preparar metabolicamente, né, vamos dizer, essa mulher para a reposição. Então, realmente, se a gente só joga o hormônio ali sem ver qual que é o cenário, né, então às vezes a mulher tem os hábitos muito ruins, tem até uma outra doença por trás, ou uma obesidade, ou até uma doença autoimune, da tireoide, alguma coisa não controlada, algo metabólico, síndrome metabólica, e você só joga o hormônio ali, aí pode ter um risco. Lipedema. Um lipedema, por exemplo, perfeito, que aí a gente tem que ter todo um cuidado especial no lipedema, porque ele é muito dependente do hormônio, então se a gente usar de repente uma dose sem saber que ela tem um lipedema, pode até piorar. Então tem que ter todos esses cuidados e quando já tudo alinhadinho, aí a cerejinha do bolo, aí vai muito bem, aí é só o benefício. Então é o que o doutor José Bento falou, né? É alta costura, é sofisticado, o ajuste fino, não é algo que você compra, pega ali na baciada, eu quero isso, não. É muito delicado o processo da indicação do hormônio, né? Da reposição. Não é assim que, minha vizinha tá tomando esse, eu vou tomar também, vou comprar e vou tomar. Não é, porque cada mulher vai ter esse contexto mesmo de saúde. Então, ela precisa de um preparo, né? O metabolismo dela precisa estar com as vias reguladas, né? Para aquele hormônio seguir num caminho certo, vamos dizer. Dar benefícios e não trazer riscos. Agora, uma pergunta muito recorrente no consultório é reposição hormonal e câncer. Câncer de mama, principalmente, que elas têm muito medo. O que você fala para sua paciente? Esse medo vem lá de trás, naqueles estudos bem antigos que começou, né, com outros hormônios que a gente não usa mais hoje, então hormônios sintéticos que tinham realmente um risco elevado. Então o que eu tento explicar para os meus pacientes é que hoje em dia, graças a Deus, a gente tem vias mais naturais, que imitam mesmo uma via bem fisiológica, né? Então a gente consegue uma via que a gente evita todos esses efeitos que viam nesses estudos anteriormente e a gente consegue até, por exemplo, o câncer de mama, se a paciente não tiver um câncer de mama realmente ativo, não vai ser contraindicação. A gente vai acompanhar, ela não vai aumentar o risco, né, tendo essa reposição controlada e acompanhada por nós, ela não vai ter esse risco além do que o que ela tinha na vida dela. Esse estudo que a Andréa está falando foi em 2002. Eles pegaram mulheres nos Estados Unidos e vão ver se a reposição hormonal realmente funciona e vão ver os efeitos colaterais.
pegaram mulheres a partir de 50 anos indiscriminadamente. Então, obesas, hipertensas, cardiopatas. A média foi 60 anos no estudo. 60 anos de idade, nunca tinham visto hormônio na vida, começam a dar para essas mulheres. O hormônio utilizado era obtido através de xixi de égua. As éguas ficavam prenhas, e eles pegavam esse xixi de égua prenha, levavam para o laboratório, purificavam um pouco, mas era xixi de égua. Isso não ia dar certo mesmo. E davam para as mulheres. E davam por via oral, Então aí começou a aumentar o risco de infarto, de derrame cerebral, Sim. de câncer de mama. E aí falaram a reposição hormonal dá câncer de mama. Mas não é a reposição hormonal, era aquele hormônio para aquelas mulheres. Então hoje a reposição hormonal é muito segura. E sempre fazer sob supervisão médica, né? É justamente porque a gente sabe ver esses detalhes, né? Então, quando começar, quando já não é legal começar, né? Quando já passou mesmo, perdeu o timing. Daquela janela, né? Que tem a janela que a gente chama, porque justamente o corpo, quando eu falo assim para os meus pacientes, é como se um vaso vai secando. Então ela vai ficando sem hormônio, vai ficando seco. Se você deixa secar muito, ficar tudo esturricado, você vai e joga depois água, você vai precisar de uma dose muito alta até aquilo voltar. E aí vem um risco, às vezes a artéria já tem uma rigidez, já tem plaquinha na artéria de gordura, então aí vem um risco maior você jogar hormônio ali. Se a paciente não deixou secar o vaso, né, ela já tem uma redução e a gente já começa a repor uma dose muito menor, porque está naquela transição, e vai repondo uma dose segura da via certa, aí não acontece isso. Você me lembrou uma paciente que falou assim, doutor, eu preciso de hormônio urgente. Mas por quê? Eu estou me sentindo uma uva passa. É exatamente, ela vai secando. E elas falam, e essa é a nossa sensação que dá, que ela está definhando. Porque, na verdade, a gente não foi feito para viver tanto. Sim. É a primeira geração na face da Terra que está vivendo tanto. É exato. Somos nós. 80, É verdade. 90 anos de idade. E vai a gente aumentar com mais 40, ainda. 45 já morria. Os trabalhos científicos sobre menopausa começaram a aparecer depois de 1920, 1930. E por que não tinha antes? Porque as Não se mulheres viveu morriam. tanto. precisava. É. As mulheres E agora morriam. temos remédios para prolongar essa vida, temos esses hormônios para serem repostos. É isso né? mesmo. Isso Para é viver um bem, né, benefício, pra viver nesses bem, anos exatamente. a mais. Mas o grande desafio dessa longevidade são essas doenças crônicas, como a obesidade, a síndrome metabólica que a doutora falou Sim. também. Tudo isso pode atrapalhar essa reposição, né? Pode, com certeza. Quando a gente tem um ambiente de excesso de gordura, principalmente abdominal, que a menopausa já tem essa tendência, né, a acumular gordura abdominal. Essa gordura é inflamatória e ela tem hormônios também, então acabam convertendo ali os hormônios, que pode ir para uma via não muito legal. Tem a parte do intestino também, que a gente sabe que o nosso intestino regula esse controle dos hormônios. Então, se o intestino não estiver legal, a paciente está ali, só come industrializado, come um monte de toxina, e o intestino não funciona bem como essa barreira, ele vai reabsorvendo hormônios que eram para ser excretados, e aí aumenta o risco também de câncer de mama, de tudo isso. Então tem que estar tudo alinhado mesmo. Homem até, quando a gente vai repor um homem que realmente tem uma deficiência hormonal, se ele tem uma obesidade, pode ser até pior, porque ele vai converter o hormônio masculino no feminino. A gordura faz isso. Olha só. Então precisa controlar Você mesmo. vê que a reposição hormonal também tem que ser multidisciplinar, né? Sim. Uma nutricionista, um nutrólogo, um endócrino e o ginecologista. É isso aí. Muito Bom, legal. doutora, muito obrigado. Obrigado, Por André. nada, eu Muito que bom, agradeço. muito Valeu. legal, viu? E agora nós vamos para um quadro que eu gosto muito. Aliás, eu gosto de todos Eu os ia quadros. perguntar né? qual que o senhor não gosta. Esse é bom também. Qual que Esse é? é muito legal. Que exame é esse? Ah, é. E que exame é esse que nós podemos usar para fazer diagnóstico de climatério? Na verdade, é um exame muito comum, são dois, né? O FSH e o LH, o hormônio folículo estimulante e o luteinizante, um exame que a mulher colhe ao longo da vida reprodutiva dela, mas que quando existe uma inversão, quando esse FSH ele fica maior que o LH, a gente consegue fazer diagnóstico do climatério. O climatério é o período que antecede e sucede a menopausa. Lembrando que a menopausa é um ano após a última menstruação. Bom, nosso programa fica por aqui. Ficamos por aqui, mas também voltamos por aqui. Nosso Tudo Bem tem sempre informação útil sobre saúde e qualidade de vida e tudo pronto para você compartilhar, para indicar para as pessoas que você sabe que vão se beneficiar com esse
manancial de informações, Doc? É isso aí, e não pode esquecer nunca, tá tudo bem.